tiver nenhum passageiro, o voo não ocorre. Então, se ele ocorre, é porque tem passageiro, né? Muito obrigado. Tranquilo, pessoal? Sim? Eu queria que vocês... Tranquilo mesmo? Vocês veem que, de novo, é um diagrama de entidade de relacionamento de um nível de complexidade um pouquinho maior, né? Com várias entidades, vários relacionamentos tudo quanto é tipo, né? Um para muitos, enfim, né? Tudo bem, então, tranquilo mesmo? Mas vocês percebem que o que eu acho, eu tinha comentado no ano passado, que eu acho muito interessante desse enunciado, é justamente o fato, né, de ele ser contado em termos das instâncias, né? Então, a partir das instâncias das entidades, das instâncias dos relacionamentos, nós temos que ser capazes, né? A gente que trabalha com banco de dados, com modelagem, a gente tem que ser capaz de extrair, né, as informações que são importantes para constarem, né, no nosso modelo de dados, tá certo? Percebam que não é simples e que na maioria das vezes, quando vocês forem fazer um levantamento de requisitos, vocês vão obter um relato desse tipo, né? Porque vocês vão estar conversando com pessoas leigas, né, com gente que não manja nada de banco de dados. Né? Então as pessoas elas vão se expressar dessa forma, tá? E vocês vão ter que ser capazes de, a partir desses relatos, extrair o que é importante para o modelo, ok? Tudo bem? Não é fácil, mas também não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Só de 6 cabeças? Pessoal, para a gente continuar, a próxima coisa a respeito da qual eu quero estar conversando com vocês é sobre os relacionamentos ternários, né? A gente comentava com vocês que os relacionamentos ternários, eles são mais, a interpretação deles é mais capciosa, vocês vão ver que é mesmo, né? Por isso que eu deixei eles um pouquinho de lado, mas agora a gente vai ter que encará-los, né? Então vamos para lá para os relacionamentos ternários. Todo mundo tomou nota, tive que tomar, podemos prosseguir. Você havia pedido um textozinho sobre o nosso objetivo. Eu vou até aproveitar a história do debate para dar uma olhada e eu converso com vocês. Pessoal, então olha só, quando a gente fala de relacionamento ternário, né, a gente já sabe que eu estou falando de relacionamentos que envolvem 3 entidades, tá certo? E aí, quais são as cardinalidades possíveis, né? Então a gente tem que ver as possíveis combinações. Eu posso ter relacionamentos ternários, muitos, tá certo? A outra possibilidade é que eu tenha um lado e 2 lados muitos. Então, para muitos. Depois eu posso ter para muitos, né? Para muitos. E por último, eu posso ter relacionamentos para um, né? Então, essas são as 4 possibilidades, parece, né? Mas não é. E outra coisa que é importante a gente notar aqui é que a ordem, né, não é importante, tá? Então falar de para muitos é a mesma coisa que falar de muitos para um, que é a mesma coisa que falar de muitos para um, tá? Então essa ordem pouco importa, né? O importante é notar que aqui eu tenho 2 lados muitos e um lado aqui eu tenho 2 lados e um lado muitos, que é importante aqui, ok? Tranquilo, pessoal? Bom, então o que eu vou estar querendo discutir com vocês aqui? Em primeiro lugar, como se faz a leitura desses relacionamentos, tá certo? Essa leitura não é muito simples. Por algum motivo, o nosso cérebro quer esquecer a terceira entidade. O nosso cérebro quer ler só com 2. Vocês vão perceber que isso para a maioria de vocês vai acontecer. Vocês vão fazer um esforço grande para envolver as 3 entidades na leitura. E uma outra questão que eu quero estar também comentando com vocês, aliás, eu vou começar a partir daí, é sobre quando que se faz necessário a gente representar um fato
né? Porque a dúvida que surge é, puxa vida, será que esta situação, eu preciso realmente de um relacionamento ternário para representá-la? Será que eu não consigo representar essa situação a partir de 2 relacionamentos binários envolvendo as 3 entidades, ou até mesmo 3 relacionamentos binários envolvendo as 3 entidades? Então eu vou começar inclusive a partir disso, a partir dessa discussão. Eu vou estar mostrando para vocês um exemplo de um relacionamento ternário, muitos para muitos, aonde a situação que precisa ser modelada requer, de fato, um relacionamento ternário. Ou seja, eu não consigo representar aquela situação com relacionamentos binários, tá? Posso apagar aqui a louça, pessoal? Pode ser para poder rabiscar um pouquinho mais nela. O exemplo que a gente vai estar utilizando aqui inicialmente é esse exemplo. Nós temos aqui 3 entidades, país, companhia e produto, e um relacionamento que envolve as 3 entidades, que representa o fato, né, de que companhias exportam ou vendem produtos para países, tá certo? E aqui a gente tem, em primeiro lugar, vamos ver como é que nós fazemos essa leitura, tá? Eu tenho insistido constantemente com vocês que quando a gente tem um relacionamento binário, né, todo relacionamento binário precisa ser lido sempre nos 2 sentidos, né, da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita, tá ok? Para a gente entender a questão da cardinalidade, da participação das entidades no relacionamento. Se eu tenho um relacionamento ternário, o relacionamento ternário ele requer que eu faça a leitura dele em 3 sentidos. Mas de que forma, pessoal? Essa leitura, ela tem que sempre envolver as 3 entidades. Então eu sempre vou fazer assim, pessoal. Eu sempre parto de 2 e vou com relação à terceira, tá? Eu nunca posso deixar a entidade de lado. Porque é isso que eu falei, a tentação da gente é querer esquecer uma entidade e ler só o relacionamento envolvendo só 2. Mas se eu pudesse ler envolvendo só 2, não seria um relacionamento ternário, né? Então, como ele é ternário, ele tem que envolver as 3. Então, como é que eu faço a leitura, pessoal? Eu faço assim, ó. Eu sempre, deixa eu desenhar os conjuntinhos aqui. Quando eu falo em companhia, eu estou falando de um conjunto de companhias. Então, eu tenho a companhia C1, a companhia C2, a companhia C3 e assim por diante, né? Colocar mais no meio? Dá sim, a gente coloca. Espera um pouquinho só. Vamos ver o que a gente faz. Será que... Tá aqui, senão colocar do lado. ou senão a gente para tadinho. Eu já expulsei uma vez. Agora, ajuda aqui, Se mexe. Vamos. Tá quentinho. Manda. Tá pedindo. Aí, ó. Olha, perfeito. Não, mas ficou bom mesmo. Cadê o pezinho aqui, ó? O pezinho. Todo mundo. Pezinho. Dá pra Não, o pezinho. Desse lado, ó. Não é o seu pé, não. Eu vou mandar o pé. Adoro. Ai, gente. Eu vou sentar aí. Senta aqui agora, senta nessa cadeira aqui, ó. Senta aqui, ó. Você vai sentar ali. Eu vou sentar lá. Tô bravo. Que aí ninguém mais vai te atormentar. Eu vou sentar lá, ó. Que ninguém vai tirar a gente lá. A mochila já tá Dá tomando. risada. Só Isso, bate não. Isso não. Fica bravo. Bravinho. Ah, não pensa essas coisas. Gostoso. Homem é fácil, tem um amor só, né? Testosterona, pronto. R1, deixa eu colocar aqui os
Só para a gente imaginar que as situações. Olha só, pessoal, então vamos fazer a nossa leitura. Então, voltando, né? Eu tenho então 3 leituras a serem feitas aqui. Eu vou partir, em primeiro lugar, de companhia e produto em direção ao país. Então, como que eu leio, pessoal? Eu sempre parto de instâncias das duas entidades a partir das quais eu estou partindo na minha leitura. Então, eu digo o seguinte, olha, uma determinada companhia, por exemplo, C1, exporta um determinado produto, por exemplo, o produto PR1, para vários países. Então, percebam que eu peço, né, 2 instâncias das entidades da onde eu parto e leio com relação à cardinalidade da terceira. Tá. Certo? Então, recapitulando, uma companhia. Isso, uma determinada companhia, por exemplo, C1, exporta um determinado produto, por exemplo, PR1, para vários países. Tá certo? Então, sempre assim, pesca 2 instâncias e leio com relação à cardinalidade da terceira. Tá? Se vocês fizerem isso, vocês não vão nunca errar na leitura, tá? Mas se vocês não fizerem, vocês vão se perder na leitura do relacionamento. Aí olha só, pessoal, uma determinada companhia, né, por exemplo, C1, exporta para um determinado país, por exemplo, P1, vários produtos. Certo? Então, sempre envolvendo as 3. E por último, né, um determinado país, por exemplo, P1, exporta um determinado produto, por exemplo, PR1, para várias companhias. Então, a gente sempre tem que ler com a cardinalidade. Exatamente. Essa é a leitura para a gente entender a cardinalidade. Tá? A maneira como a gente lê para a gente poder entender o que significa dizer que é N para N para N. Tá? Muito cuidado, vocês vão ver o nozinho que vai começar a dar na cabeça de vocês. Já deu. Já deu, né? Aguardem, aguardem. Então, olha só, pessoal. Vamos agora, eu quero justamente estar mostrando para vocês um exemplo para vocês, para tentar convencê-los de que há determinadas situações nas quais eu preciso necessariamente lançar mão de um relacionamento ternário para representar. E aí, nós temos aqui, vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos supor que nossos produtos sejam produtos agrícolas, certo? Suponhamos que nós tenhamos essa situação aqui, olha. Em primeiro lugar, é importante eu falar para vocês o seguinte: nós vamos, na sequência, ver como que nós mapeamos relacionamentos para tabelas. E eu vou estar contando isso para vocês em detalhes logo em breve, que um relacionamento ternário, ele vai ser mapeado numa tabela que vai ter, no mínimo, uma coluna para cada uma das entidades que estão relacionadas através dele, tá? Então, a tabela que representa este relacionamento vende seria uma tabela que teria uma coluna representando companhia, uma coluna representando produto e uma coluna representando país, tá certo? E nós vamos supor que neste nosso caso, nessa nossa situação, a gente tenha realmente apenas 3 companhias, que são as companhias A, B e C, né? Apenas 2 países, que são a Alemanha e a Bélgica, tá certo? E apenas 2 produtos, que são a abóbora e pepino, tá? Vamos supor, vamos restringir a isso, né? É um caso aí envolvendo poucas companhias, poucos produtos e poucos países, tá certo? Para a gente poder entender a situação que a gente tem aqui. O que eu queria que vocês notassem é o seguinte: se essa tabela representa tudo o que nós temos, então a gente tem que A exporta abóbora para a Alemanha, A exporta abóbora para a Bélgica, B exporta abóbora para a Alemanha, A exporta pepino para a Alemanha e C exporta pepino para a Bélgica. O fato de que não consta que A exporta pepino para a Bélgica, né? Percebam, olha, A exporta pepino, mas não é para a Bélgica, é para a Alemanha. A Bélgica compra pepino, mas não é de A, é de C, tá certo? Então, o fato de que não existe A, pepino, Bélgica, tem um significado. A ausência dessa linha na tabela significa, de fato, que A não exporta pepino
para a Bélgica. Tá certo? Tudo bem? Será que nós conseguiríamos representar esse fato, né? Porque percebam que a ausência de uma linha na tabela representa um fato. Será que nós conseguiríamos representar esse mesmo fato sem usar o relacionamento ternário? Então, olha só, pessoal, a gente vai ver, vou procurar modelar essa situação utilizando dois relacionamentos binários envolvendo essas três entidades para a gente ver que não é possível, né? Só que para isso eu vou reproduzir essa tabelinha aqui do lado, só para a gente depois poder entender como que as outras tabelas se compõem, né? São preenchidas. Então, tem companhia, produto, país. E aí eu tenho a abóbora, a abóbora Bélgica, tem B abóbora Alemanha, tem A então vamos ver, pessoal, olha só. Então, A não exporta pepino para a Bélgica. Vamos ver se eu consigo representar esse fato desta maneira aqui. Então, olha só, minha gente. Se eu representar essa situação da seguinte forma, ó. Companhia exporta para país, né? E companhia produz produto, né? Então eu tenho uma companhia exporta para vários países, né? Um país compra, né, de várias companhias. Uma companhia produz vários produtos e um produto é produzido por várias companhias, né? Vejam bem, este modelo, esse diagrama de entidade de relacionamento, ele vai dar origem a duas tabelas representando esses relacionamentos aqui. Então eu vou ter um relacionamento entre companhia e país, que seria um relacionamento exporta, representado por essa tabela, né? E o relacionamento produz, representado por essa tabela aqui, tá? Transportando os dados que nós tínhamos na tabela anterior, que representava o relacionamento ternário, a gente vai ter o quê? Olha só. A com Alemanha, está aqui, né? A com Bélgica, está aqui. Aí nós temos B com Alemanha, B com Alemanha está aqui. A com Alemanha já estava lá e C com Bélgica. C com Bélgica. Tudo bem? Tá? E com relação a companhia produto, nós temos, olha só, A com abóbora, tá lá, tá certo? Aí depois a gente vai ter A com pepino, tá lá, C com pepino e B com abóbora. Tá ok? Tranquilo? Pessoal, o que a gente subentende daqui? Olha só, como A exporta para a Bélgica e A exporta pepino, o que se subentende daqui é que A exporta pepino para a Bélgica. Tá certo? Ou seja, o que esse modelo nos diz? Esse modelo nos diz que companhias exportam produtos, né? E companhias exportam para países. E que todos os produtos que as companhias exportam, elas exportam para todos os países com os quais elas têm, enfim, contato comercial. Tá certo? Vocês percebem? Tá? Então, dessa maneira aqui, eu não consigo representar o fato de que A não exporta pepino para a Bélgica. Tá certo? Porque essa representação dá a entender que se A exporta pepino e A exporta para a Bélgica, portanto A exporta pepino para a Bélgica. Né? Então aquele fato de que não exporta, né, não pode ser representado dessa maneira. Mas a gente poderia pensar ainda assim, poxa vida, mas e se eu colocar aqui um relacionamentozinho entre país e produto, será que isso não resolveria? Ou seja, eu teria uma terceira tabela, né, representando
que existe um relacionamento entre país e produto. Então, eu acrescentei aqui esse relacionamento. Esse relacionamento, então, vai ser representado em termos no modelo relacional por essa tabela aqui, país e produto, né? E qual vai ser o conteúdo dessa tabela? Olha só, eu vou ter Alemanha com abóbora, tá lá, né? Eu vou ter Alemanha com pepino, tá certo? Vou ter Bélgica com abóbora e Bélgica com pepino. Resolveu? Não resolveu. Por que não resolveu, pessoal? Porque a Bélgica compra pepino, né? Então, olha só. A exporta para a Bélgica, né? A exporta pepino e a Bélgica compra o pepino, entendeu? Então, essa representação, de novo, dá a entender que se A exporta para a Bélgica, A exporta pepino e a Bélgica compra pepino, portanto, A exporta pepino para a Bélgica, o que não é verdade, tá certo? Então, onde que eu quero chegar? Quero chegar no fato de que há determinadas situações que eu não consigo modelar de outra forma, a não ser fazendo uso de um relacionamento ternário. Essa é uma delas, né? Nessa situação aqui eu preciso de um relacionamento ternário porque a ausência de uma linha na tabela tem um significado. E até então está binário. Isso, exatamente. Do jeito que eu modelei binário em cima. Exatamente. Tá. Então vocês percebem que eu não consigo representar, que a gente poderia pensar, será que um relacionamento binário não pode ser substituído por vários relacionamentos binários? Depende da situação, às vezes não, né? Esse é um caso em que não poderia, tá ok? E percebam que não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples, na verdade é bem, um detalhe, certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar dando uma olhada aqui nas outras cardinalidades possíveis, né? Então a gente pegou um exemplo aqui, que é um relacionamento ternário muitos para muitos para muitos. Vamos ver aqui outros exemplos envolvendo outras cardinalidades. Olha só, pessoal, um relacionamento ternário, depois disso a gente vai partir já para o exercício, pessoal, porque isso daqui tem que ver, olhar e mandar bala, né? Já colocar em prática. Aqui a gente tem um exemplo de um relacionamento ternário, um para muitos, pessoal. Então, olha só, envolvendo as entidades gerente, engenheiro e projeto, né? Então, a ideia aqui é que engenheiros trabalhando em projetos sejam gerenciados, né, por gerentes, ok? Gerência de projeto. Pessoal, olha só, qual é a leitura que a gente faz aqui? O lado 1 é sempre o lado mais delicado. Se a gente, conforme eu falei para vocês, né, se a gente for fazer a leitura desse relacionamento esquecendo uma das entidades, deixando de lado uma das entidades, a gente vai ficar com uma ideia errada do que esse diagrama quer nos dizer, né? Então, a gente poderia pensar o seguinte, um dado projeto tem um único gerente? Isso não é verdade, tá? Não é isso que o diagrama está dizendo para nós. O que ele está dizendo para nós é o seguinte, olha só, de novo, né? Vou pegar aqui as instâncias. Então, eu tenho engenheiro 1, engenheiro 2 e engenheiro 3, por exemplo. Né? Eu tenho o projeto 1, o projeto 2 e o projeto 3. O gerente 1, o gerente 2 e o gerente 3. Certo? Então, olha só, como que eu faço a leitura desse diagrama? Um dado engenheiro trabalhando em um determinado projeto pode ter apenas um único gerente gerenciando ele naquele projeto, certo? Então, a partir desses dois, eu fico com relação ao gerente, né? Agora, fazendo a leitura a partir de gerente e engenheiro. Um dado engenheiro gerenciado por um dado gerente pode trabalhar em vários projetos sob a gerência daquele gerente, ok? Fazendo a leitura agora partindo de gerente e de projeto, tá certo? Em direção ao engenheiro, olha só. Um dado projeto gerenciado por um determinado gerente, né, pode ter vários engenheiros trabalhando naquele projeto sob a gerência daquele cara, ok? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? A leitura? Sim? Na hora de fazer o exercício, a gente vai... Pessoal, agora um exemplo de um relacionamento ternário um para muitos, né? Então aqui a gente vai ter
funcionário, tá? A ideia aqui é que funcionários trabalham em projetos em determinados locais, tá? Só que aqui é um relacionamento um para um. Como que a gente faz essa leitura, pessoal? Então, olha só, partindo de local e funcionário indo em direção ao projeto, né? Então, olha só, um determinado funcionário trabalhando em um determinado local só pode desenvolver um único projeto naquele local, ok? Um determinado, agora fazendo a leitura nesse sentido, né? Eu vou partir de funcionário de projeto. Um determinado funcionário trabalhando em um determinado projeto só pode trabalhar em um único local naquele projeto, tá certo? E por último, lendo partindo de projeto local em relação ao funcionário, né? Então, um determinado projeto sendo desenvolvido em um determinado local pode ser desenvolvido por vários funcionários naquele local, ok? Tranquilo? Então, percebam, leitura sempre envolvendo os três. Parte de duas instâncias e vai em relação à cardinalidade do terceiro, tá? Tranquilo, minha gente? Sim? E vamos agora para o relacionamento ternário, um para um. Olha só, pessoal. Então, temos aqui professor, livro e curso, né? São as nossas entidades. O nosso relacionamento aqui é um relacionamento um para um, tá? Então, olha só, pessoal, cuidado, né? Esse relacionamento, quando a gente lê ali um para um, pode dar a entender, né, que um professor só pode ministrar um curso. Isso é verdade? Não. Né? O professor ele pode dar vários cursos. Ou que um professor só pode utilizar um único livro. Também não é isso que está sendo dito no relacionamento. Está sendo dito é o seguinte, olha só. Um professor, um determinado professor, né, fazendo a leitura a partir de professor e curso indo em direção a livro. Um determinado professor dando um determinado curso, nesse curso ele só pode utilizar um único livro, tá certo? Agora, partindo de livro e curso indo em direção ao professor, né? Um determinado livro sendo adotado em um determinado curso só pode ser adotado por um único professor daquele curso, ok? E por último, partindo de professor e livro indo em direção ao curso, né? Um determinado professor adotando um determinado livro só pode adotar aquele livro num único curso, ok? Então é isso que está sendo retratado aí nesse relacionamento. E o que não está sendo retratado, no qual nós confundimos? O seguinte, você poderia pensar, né, que um determinado professor, o problema é esquecer da terceira entidade, né? Se você olha assim, por exemplo, só professor de curso, você fica achando que um professor só pode dar um curso. Tá. E que um curso só pode ser dado por um professor. Isso não é verdade, tá? Um professor ele pode dar vários cursos e um curso pode ser dado por vários professores. O problema é que, dando um professor, um determinado professor dando um determinado curso, ele não pode adotar mais do que um livro naquele curso. E agora a gente vai ver isso através do exercício que a gente vai estar fazendo. Ou seja, quando a gente esquece alguma entidade, você esqueceu a terceira entidade do certo, porque é justamente o que eu digo, né? Se há um relacionamento